Uma logística desorganizada pode comprometer toda a operação de um pequeno negócio. Atraso nas entregas, falta de controle sobre estoque, falhas na comunicação com fornecedores e parceiros são problemas bem comuns e que impactam diretamente nas vendas e na satisfação dos clientes. A boa notícia é que, mesmo com poucos recursos, é possível estruturar a logística de forma eficiente e profissional. Por isso, vamos mostrar agora 11 passos simples de como organizar a logística em empresas pequenas. Tudo para melhorar os processos, otimizar o tempo e evitar erros que podem custar bem caro, pode acreditar. Um ponto que muitos profissionais não percebem é que eles não sabem, de fato, o que é logística e tudo o que é envolvido, que basicamente é o processo de transporte e armazenamento de matéria-prima ou mercadorias, considerando desde o ponto de origem até a venda ou consumo por parte dos consumidores. Em outras palavras, é um conjunto de métodos e meios para produzir e entregar os produtos ou serviços certos, na hora e no lugar certos também. Desse modo, podemos dizer que a logística envolve planejamento, execução, controle da distribuição de produtos, movimentação e armazenamento deles, e assim atender os requisitos dos clientes desde a aquisição até o consumo final. Ou seja, o principal objetivo da logística é atender e conquistar a satisfação dos clientes. Dessa maneira, sua função é tornar os processos mais eficientes, resultando em otimização e economia de custos e recursos também. Mas muita gente acha que só grandes empresas precisam se preocupar com a logística, mas não é verdade. Se você vende algo por encomenda, trabalha com delivery, tem um e-commerce ou loja virtual, faz envios por transportadoras ou correios ou realiza muitas compras com frete, você já está lidando com logística, talvez sem perceber. E aqui vem um ponto chave: quanto menor a empresa, mais importante é ser organizado porque o erro pesa no bolso. Imagine errar o endereço de um cliente, perder um produto que estava em falta ou comprar mais do que precisava. Em uma pequena empresa, esses deslizes fazem a diferença. Enfim, a logística é uma das partes fundamentais da operação de uma empresa, e quando ela funciona bem, o seu negócio vende mais, gasta menos e os clientes ficam felizes e satisfeitos, com grandes chances de comprar novamente ou voltar a fazer negócio com a sua empresa. Então, se quiser entender como funciona, seus principais tipos e toda a importância da logística para o seu negócio, acesse esse vídeo que explica tudo isso de forma prática. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Com isso em mente, então vamos para os 11 passos profissionais para organizar a logística da sua empresa. 1. Entenda o tipo de logística do seu negócio. Existem vários tipos de logística, mas aqui vamos citar as 4 mais utilizadas, que são: 1. Entrada ou abastecimento. Aqui trabalha-se as questões relacionadas ao fornecimento de matéria-prima, insumos ou produtos, ou seja, a quantidade necessária e ideal, quando será necessário ter disponível, quais fornecedores são ideais de atender essa demanda, em que local os materiais serão recebidos e armazenados, meios de transportes a serem utilizados, enfim. Aqui é importante elaborar um planejamento bem assertivo e organizado para otimizar esforços e evitar desperdícios. 2. Interno produção. Esse tipo trabalha a coordenação de fluxo de produção dentro de empresa, e aqui o controle e a gestão de estoque é fundamental. Um ponto importante também é coordenar todo o fluxo interno para a empresa conseguir manter o ritmo de trabalho para produzir os produtos para serem comercializados com os seus clientes no tempo e na hora certa, ou seja, atender a demanda no tempo certo. 3. Distribuição ou saída. Basicamente, trata-se de entregar o produto para os clientes, literalmente do estoque até a loja ou até o cliente. Aqui considera-se movimentações como carregamento, descarregamento, transportes, entre outros, bem como monitoramento e gestão de estoque, com registro de entrada e saída de cada item. 4. Logística reversa. Esse tipo de logística é referente à responsabilidade social por parte das empresas. Ela é referente aos resíduos gerados pelos seus produtos fabricados e o seu destino após o consumo por parte dos clientes ou o fim da vida útil. É o descarte correto do lixo. E por curiosidade, qual desses tipos de logística a sua empresa trabalha? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. 2. Analise profundamente o cenário atual. Agora, analise todos os processos que envolvem a logística da sua empresa. Dessa maneira, você conseguirá identificar possíveis gargalos, falhas, pontos de melhora, etapas desnecessárias, limitações, enfim. Assim será possível ter um panorama geral da sua empresa e parceiros sobre este assunto. Pode parecer bobo, mas anote tudo o que acontece no seu negócio. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O que você compra, quanto paga, quantos produtos tem guardado, o que foi vendido, para que foi vendido, quando entregou e por aí vai. E para fazer isso, não precisa ter um sistema sofisticado. Pode usar uma planilha no computador, um aplicativo gratuito ou até mesmo um caderno, desde que você consiga manter o controle. A ideia aqui é criar o hábito de registrar os movimentos do seu negócio, porque quando você tem essas informações à mão, começa a entender melhor o que está funcionando, o que não está, onde está gastando demais e onde pode melhorar. É como se você acendesse a luz e tudo fica mais claro e visível. 3. Faça um planejamento.
Com uma visão geral em mente, agora trace metas e objetivos realistas e busque padronizar os processos, bem como focar em fazer com que ocorra a troca de informações em todos os momentos. Contudo, trabalhe o planejamento para que tudo ocorra conforme o esperado e que andem sempre na direção esperada. Tenha plano B ou planos de emergência para possíveis imprevistos que possam acontecer. 4. Organize seu estoque mesmo que ele seja pequeno. Não importa se o seu estoque está dentro de uma gaveta, debaixo da cama ou num cômodo inteiro. O importante é que ele seja organizado e de um jeito que funcione para você. No entanto, quando o estoque é uma bagunça, o tempo que se perde procurando as coisas, ou pior, as perdas por esquecer o que tem ou deixar produtos estragarem, acaba afetando diretamente o seu lucro. Logo, a dica aqui é criar uma lógica que te ajude a encontrar tudo com facilidade. Pode ser por tipo de produto, por cores, por tamanhos, o que fizer mais sentido para você. Se possível, mantenha os itens em caixas ou sacolas com identificação e procure fazer uma contagem dos produtos de tempos em tempos para ver se está batendo com o que foi anotado. Assim você evita tanto ficar com o produto parado, quanto correr o risco de prometer algo para os clientes e não terem nada em mãos. Isso dá mais segurança e confiança no dia a dia. 5. Escolha bem seus fornecedores. Os fornecedores têm um impacto direto no seu negócio, por isso é essencial pesquisar e comparar preços, prazos e qualidade antes de fechar qualquer parceria. Além disso, ter mais de uma opção evita a dependência de um único fornecedor e garante mais segurança para o seu negócio. Ao mesmo tempo, construir um bom relacionamento com seus fornecedores pode ajudar a conseguir melhores condições de pagamento e prazos mais flexíveis. 6. Crie um processo simples para os pedidos. Sabe aquele momento em que chega um pedido e você fica meio perdido ou perdida, sem saber se já confirmou, se separou o produto ou se esqueceu de embalar? Isso é um sinal claro de que está faltando um processo. Mas calma, esse processo não precisa ser complicado. É só um passo a passo que você segue toda vez que chega uma venda. Por exemplo, o cliente faz o pedido, você confirma, separa o produto, atualiza o estoque, embala com cuidado, envia e depois avisa o cliente que o pedido está a caminho. Só isso já traz uma organização que evita erros bobos. Inclusive, você pode até escrever esse processo no papel e deixar colado perto do seu espaço de trabalho, porque com o tempo vira rotina, e quando a rotina está clara, o negócio flui com muito mais tranquilidade e organização. 7. Entenda bem como vai entregar. A entrega é um momento em que o seu produto encontra cada cliente, e isso diz muito sobre o seu negócio. Se você faz entregas pessoais, vale a pena combinar direitinho o horário, confirmar o endereço com atenção e, se possível, enviar uma mensagem simpática na hora da entrega. Isso cria uma experiência positiva. Já se você envia pelos correios, transportadora ou apps de entrega, o ideal é pesquisar bem os prazos e valores para encontrar a melhor opção custo-benefício. Além disso, uma coisa que conta pontos com os clientes é quando eles podem acompanhar o pedido. Então, se conseguirem enviar um código de rastreio, ótimo. E dependendo do seu modelo de negócio, pode ser interessante oferecer frete grátis acima de certo valor. Isso incentiva a compra e ainda valoriza o seu serviço. No fim, uma entrega feita com cuidado ajuda a construir uma boa reputação, e clientes satisfeitos voltam e ainda te indicam para outras pessoas. 8. Use a tecnologia. A tecnologia pode ser uma grande aliada para pequenos negócios. Ela ajuda a ganhar tempo, reduzir erros e aumentar a produtividade. Softwares de gestão como ERPs permitem integrar e automatizar processos como vendas, estoque e financeiro, o que traz muita agilidade e organização para o seu negócio. Bem como a inteligência artificial, que pode ser usada como uma aliada estratégica para melhorar a performance do seu negócio. Por isso, recomendamos muito se aprofundar sobre este assunto porque trará grandes resultados para o seu negócio. Caso queira entender bem o ERP, assista nosso vídeo prático clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 9. Treine sua equipe. Prepare sua equipe e deixe bem claro todo o planejamento realizado no passo anterior. Além disso, treine todos e invista nas captações de cada um. Dessa maneira, fará com que eles sejam capazes de realizar e cumprir suas responsabilidades da melhor maneira possível. 10. Monitore e aprimore. Acompanhe de perto cada momento do planejamento, bem como os resultados obtidos. Analise se os objetivos estão sendo alcançados e se as metas estão sendo conquistadas de acordo com o planejado. Revise sempre que possível cada parte da gestão. Isso fará com que seja possível identificar pontos de atenção. Ainda, realizar ajustes quando for preciso, o que ajudará muito a manter seu planejamento anual sólido, organizado, assertivo e infalível. 11. Prepare-se todos os dias. Por fim, é muito importante se preparar sempre para melhorar a qualidade do seu trabalho de logística, e algumas dicas extras que fazem diferença são: tenha um plano B para imprevistos, como chuva, atraso ou fornecedor ausente. Embale com capricho, isso agrega valor e passa profissionalismo. Peça feedback dos clientes sobre entrega e embalagem, e faça melhorias com base nisso.
Revise sua logística de tempos em tempos, sempre dá para melhorar um pouquinho, ou até corrigir possíveis problemas que possam aparecer. Enfim, sempre procure melhorar a qualidade da logística, isso é fundamental para conseguir se destacar em um mercado que está cada vez mais competitivo. E se ficou até aqui, vamos recomendar estudar um assunto que elevará o nível da logística do seu negócio, que é o Supply Chain, conhecido também como cadeia de suprimentos, que de forma resumida é a organização de todo o fluxo da mercadoria, ou seja, são os processos que um produto passa desde a captação de matérias-primas até a entrega para o consumidor final. Desse modo, isso envolve a fabricação, logística e distribuição. Portanto, entender este assunto vai te ajudar muito a trabalhar bem a logística, pois mostrará, em uma visão mais abrangente, a sua cadeia de suprimentos. Então, se quiser entender melhor este assunto, assista nosso vídeo prático sobre Supply Chain, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E com esses passos que mostramos agora, você já tem uma base maior que muitos profissionais hoje em dia, e isso é um grande diferencial para a sua empresa. Tenha em mente que organizar a logística de um pequeno negócio pode parecer complicado no começo, mas com pequenos passos você já começa a ver resultado, mais controle, menos erro, clientes mais satisfeitos e até mais lucro. Lembre-se, você não precisa fazer tudo perfeito de uma vez, o importante é começar, e se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Esperamos que tenha gostado, e não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.